Todos morreríamos de Alzheimer. Meio que padrão assim Não sei. pelo que o Abraham da medicina mesmo falou, né? Então, A a perda tendência da memória. é meio que finalizar a vida útil mesmo dos neurônios ali, né? Não conseguir mais realizar essa cognição, essas... Mas não tem um papo de que o neurônio é a única célula que se regenera, sempre tá mas chegar... Pois é. Que não se regenera. Não, se regenera. Não. Você nasce com o mesmo quantidade que faz. Pô, mas é que você nasceu Não, se a alma se mantém a mesma do início ao fim. Sim, desde Ela que não nasce se até cria. você morre. Sim, mas diz que a gente só usa 5%, então dá pra... Sem Dá pra falta, queimar o né? mundo. Mas deve Só pra queimar as pessoas. Não vai fazer falta. Neurônio não faz falta. Não, daí o cara tinha que dizer, não, eu sou a tua mulher. Ah, tá, tu é a minha mulher. Tá, então gravou naquele dia. Aí no outro dia ele ainda, ah, tá, tu é a minha mulher. Aprendi ontem que tu é a minha mulher. Tá. Sei lá, Ô, professor, Mas, gente, vamos... Eu só- eu queria só fazer assim, ó. Nesse tetraedro do conhecimento aqui, Sim. ele está falando do conhecimento coletivo ou ele está falando do conhecimento de uma só pessoa? Não, o conhecimento... O conhecimento ele é o quê? É coletivo? Ele é duas dimensões. Individual e coletivo, compartilhado. Tá. Então, na verdade, se eu quiser fazer o... Ah, não, posso O estar coletivo falando. Porque assim, ó, eu ia dizer que esse conhecimento, na verdade, seria a soma de inúmeros fractais desse de consciência, pensamento e inteligência. Certo. Um só não representa o conhecimento, tem que ser mais deles. Era isso que eu queria perguntar. Desculpa, pode repetir que eu... Um só fractal, consciência, inteligência, pensamento, não representa o conhecimento, teria que ser vários deles, porque o conhecimento ele é um... Era Não isso que sei, eu queria queria perguntar. dizer Mas que tu existe deve... uma unidade também. Eu acho que tu tem que pensar como você mesmo, que é uma unidade, Aham. mas é que está nos faltando o conceito de humanidade, tá? Porque na medida, aquilo que tu falou ainda há pouco, precisa disso aqui. Por isso é que eu quero encaminhar aí a questão dessa parte aqui da ética e da humanidade. Para que isso aqui possa ter uma ideia. O pensamento, deixa eu só concluir isso aqui, ele tem um outro fractal, o próprio pensamento. O pensamento que usa uma inteligência e que usa uma consciência, que é o pensamento simbólico, o pensamento mágico e o pensamento mítico ou mitológico. Isso aí eu quero saber mais. Mítico ou mitológico. Mitológico. Bom, o pensamento mágico é esse pensamento herdado que a gente herda da criança e que evolui para uma inteligência mais de competência, de desenvolvimento. Por exemplo, um xamã é um cara que domina esse pensamento mágico, porque ele domina física quântica que permite conexões com o mundo dos espíritos, certo? Os médiums é um pensamento, claro, eu tenho algum kardecista, ele pode não ficar muito contente com o que eu vou dizer, né? Mas o médium, ele faz um contato com outros mundos, tá certo? Então, quanticamente, tá certo? Então tem uma magia nessa história. O mitológico ele é tão antigo quanto esse pensamento mágico e é aquele que nos originou como humano. Então o mitológico é aquele que vai dizer, opa, esse cara aqui é uma pessoa que eu convivi com ele, eu respeito ele, quando ele morre eu vou querer enterrá-lo, então eu vou criar um ritual do enterro. Por quê? Porque eu criei um mito de que o que ficou foi o corpo, o espírito dele foi para um outro mundo. Então eu vou proteger e reverenciar o corpo. Por que eu sou contra, pessoalmente, a cremação? Eu acho que é uma barbárie. Eu também. Né? A cremação não só é a coisa mais antiecológica que a gente encontra para dar um fim na vida, a gente já passa a vida inteira fazendo uma pegada ecológica horrível e quando morre ainda faz a maior de todas as pegadas ecológicas.
Porque tu gasta mais do que tudo que tu gastou de energia durante a vida inteira. Tu gasta para ser cremado. Não, e só agora entrando nessa questão. Não. Vamos voltar. Vou avançar. Eu Avança. queria muito ver o professor falando de ética e ela já está acabando. A gente não é para falar disso aí. Bom, então o mágico e o mitológico. E o simbólico é o racional, né? Não chega no conceito. É o racional. Bom, então eu queria dizer o seguinte: a minha sugestão é que a gente, em vez de ter nossas duas próximas aulas, que a gente deixe só uma aula para a apresentação das dinâmicas e da valorização pedagógica. E que na próxima semana a gente faça essa última etapa do fractal, que é a humanidade e a ética, fechando os 4 livros do. Pode ser? Pode ser hoje. Sim, a favor. Droga, nossa Professor, posso só uma dúvida aqui, bem emperrada. Esse fractal só serve para o humano, certo? Qual fractal? O sociedade e o espírito, né? Sim, claro, porque nós temos os insetos sociais, mas. Mas eu me pergunto, daí, de onde emerge a inteligência nos animais? Então, porque se ela depende do conhecimento. Ué, e eles têm conhecimento. Tu não acha que as araucárias têm conhecimento? Elas vieram lá do Polo Norte. Tu acha que as abelhas têm conhecimento? Os cupins? Eles têm conhecimento. Então o conhecimento não é só do humano, né? Eu não diria que. Eu não gostaria de usar essa palavra lá. Eles aprendem a ser como são. Se aprendem, bom. Mas eu não sou um etologista. O Mohan é etologista, sabe? Etologista é o que estuda o comportamento dos animais. Então, muita coisa do que tem aqui nesse livro 4 é baseado na etologia, sabe? A etologia, toma nota aí. Eu não consigo te responder isso com intimidade, que um conhecimento mínimo de etologia precisaria. Mas Eu prefiro ficar com o ele traz um pouco disso aí, se quiser ver, na parte de ecocomunicação. Que parte? Tem um capítulo aqui que se chama A Animalidade. Duvida da questão. Ele vai falar que os animais aprendem na própria desorganização da cadeia trófica, que na relação com o próprio predador dele ele começa a aprender. E daí ele vai tentar entender o que o predador dele faz, como ele vem, quais são as astúcias. Todos os dois, né? O predador aprende a capturar e a presa aprende a se defender. Mesma situação daqueles animais que comem parasitas das costas do hipopótamo. A primeira vez o hipopótamo não vai gostar, mas depois ele vai aprender a gostar. Que é gostoso, exato. O conhecimento é diferente, né? Ele vai falar que ele aprende com o outro Certamente, né? também. Assim como o meu conhecimento é diferente do seu já. Pronto. Ele aprende. Tu é um tipo que é animal, ele é o outro. Cuidado, ele é meio predador. Bom, amigos, a gente vai ter que acabar meio abruptamente assim, né? Mas enfim, podemos acabar? Podemos. Então vamos convidar o hoje é o Pedro, então. Tá o Pedro. Para conduzir aqui o carinho, a recepção bater esse foto daqui, bater esse. Já vou, ainda não. Daqui a pouco. Ali, bate ali, vamos fazer a rodinha aqui dentro? Vamos fazer a rodinha.
aí. Pedro, conduz aí. Vamos começar então a chave do coração, né? A direita sobre a esquerda, é isso? Não, primeiro aqui, ó. Primeiro o frente, vira pro lado do coração. Vira pro lado do coração. Aí se abre com o mundo e é isso aí. Se conecta. Opa, que nem no Avatar. Eu vou fazer um carinho que a gente fazia para finalizar, na época que a gente estava ali no Terapeutas da Alegria. Então era um carinho muito especial, porque era gente que ia estar no hospital, trabalhando com cuidado, e a gente ficava se formando para ser palhaço, né? Então também tinha que quebrar muitas coisas. Então a gente sempre se abraçava, mas nunca por cima, sempre por baixo, com a noção de que a gente não está soltando peso, a gente está apoiando o outro. Por baixo, né? E a gente, na hora de dar tchau, a gente fazer duas correntes de beijo. Para os dois lados. Aí, Não, calma. pro lado oposto que você recebeu, mas eu tô começando por dois lados. Entendeu? No início do ano o pessoal fazia assim, não queria encostar na barba do outro. Aí depois já tava assim na bochecha. No final do ano o pessoal. Eu acho que a gente evoluiu. É um teatro no Congresso. Valeu. Aí.